Amém. Diga aí uma palavra de ânimo aí para o seu irmão. Vamos então à palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus, eu peço que os irmãos abram sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Um texto conhecido, já preguei esse texto aqui, mas na direção do Espírito vou pregar novamente e falar sobre o poder do Evangelho. Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, vou estar lendo, os irmãos acompanhando. Diz assim o texto: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, os romanos, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Não feche a sua Bíblia, mas feche os olhos mais uma vez e vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nos submetemos mais uma vez à autoridade da Tua palavra. E eu peço a Tua unção sobre a minha vida, para que a minha boca seja a Tua boca aqui. Ó Deus, eu seja o Teu profeta e não fale nada de mim mesmo, mas fale do Senhor ao coração dos Teus filhos. Ó Pai, para isso me purifica mente, lábios, coração, tira tudo que impede o agir do Teu Espírito e renove e aviva a Tua igreja nessa noite, mediante a exposição da Tua palavra. Eu peço pela Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua ajuda e Teu socorro, em o nome de Jesus, e todos digam amém.
Aprendemos bastante sobre o apóstolo Paulo, já desde o ano passado, até mesmo no ano anterior, quando expomos o livro de Atos, também 1ª e 2ª Tessalonicenses, que falta um pequeno texto que eu vou terminar no próximo domingo. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um missionário, e como tal, e como missionário que Paulo era, ele tinha metas, ele tinha estratégias, ele tinha visão de trabalho, ele tinha projetos. Eu vou aqui, depois eu vou ali. Tanto que nós vimos, embora não há nada original escrito no texto, mas nós vemos que Paulo fez 3 viagens missionárias. Mas Paulo nutria dentro do seu coração um desejo muito grande de ir até Roma, como nós acabamos de ver ele dizer no próprio texto, ele dizendo aos irmãos: olha, eu quero muito ver os irmãos e repartir algum dom com os irmãos, abençoar os irmãos e também ser abençoado pelos irmãos e conseguir algum fruto, ou seja, pregar o evangelho e ver alguém se converter ao Senhor Jesus. Paulo tinha esse desejo dentro dos seus planos, dos seus projetos. Um projeto que foi, na verdade, o último projeto de Paulo era ir até Roma. No entanto, nós sabemos, pelos relatos de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que a ida de Paulo a Roma, porque ele foi a Roma, mas a sua ida a Roma não foi nada fácil. Foi uma luta. Em um texto de Atos, o texto diz que ele estava decidido que tinha que ir para Roma. Isso não vinha dele, nós podemos ver em todo o relato de Atos que isso vinha do próprio Pai, do próprio Deus, porque um missionário, ele não tem os seus próprios planos, mas ele cumpre os planos que Deus coloca no seu coração. Um pastor não tem os seus próprios planos, mas ele depende que Deus coloque os seus planos e os seus projetos no coração do pastor, para que o pastor assim conduza a igreja. Paulo, então, desejava realmente ir a Roma, mas antes de passar a Roma, ele teve que passar em Jerusalém. E nós sabemos que chegou em Jerusalém, Paulo foi preso, quiseram matar Paulo. E ele foi preso exatamente pelo risco de morte que ele tinha, porque todos queriam matá-lo. Então, o governo romano, os governadores, prenderam Paulo, porque no cárcere ninguém poderia fazer mal a Paulo. E Paulo passou 2 anos em Cesareia preso, até que ele apelou para César, e foi dessa forma que Paulo foi parar em Roma. Nós sabemos como foi a viagem de Paulo para Roma, que não foi nada fácil. Passou por naufrágio, foi parar na ilha de Malta, onde foi picado pela cobra. Ali ele passou 3 meses. Paulo levou para chegar até Roma, Paulo levou cerca de 6 meses, porque pelo menos por 2 estações do ano ele passou, pelo outono e pelo inverno. E quando Paulo chega a Roma, ele chega em Roma não como chega nas outras cidades, um missionário para pregar, mas ele chega como um prisioneiro em Roma. Ele chega em Roma aproximadamente em 60, depois de Cristo. Ele fica 2 anos preso numa prisão domiciliar, que era costume acontecer. Ele alugou a sua própria casa e ele ficou naquela prisão domiciliar por 2 anos. Depois ele foi solto por mais 2 anos e em 64 ele foi novamente preso até o seu martírio. E em 67 depois de Cristo, claro que esses tempos são aproximados, mas uma coisa, amados, que nós podemos ter a certeza, que de uma forma ou de outra, Paulo não deixou de pregar o evangelho em Roma. Mesmo tendo chegado como ele chegou em Roma, ali ele foi usado por Deus para pregar o evangelho, para abençoar a igreja. Quando ele escreveu essa carta de Roma, ele não tinha chegado em Roma, ele escreveu essa carta quando estava ainda em Corinto. Mas quando ele chegou em Roma, a primeira coisa que ele fez foi pregar o evangelho, mesmo preso. Veja, se você está com a Bíblia aberta, é só você ver os últimos versículos do livro de Atos. Em Atos capítulo 28, versículo 30, o texto diz assim, estamos em amém? Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. E o que ele fazia? Vocês,
pregava e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. O que Paulo fazia? Ele pregava o Evangelho. O que é isso, amados? O que é isso que fez com que este homem não tivesse nenhuma outra meta na vida? Para Paulo não tinha nenhuma outra meta na vida. Para Paulo o que importava era pregar o Evangelho. O que é isso que faz com que a sua própria vida não tivesse valor para ele mesmo? Porque Paulo em outro momento já havia falado, quando ele vai para Jerusalém e dizem para ele: Paulo, se você for para Jerusalém você vai ser preso. E Paulo diz: olha, a minha vida para mim não tem mais nenhum valor, a não ser o valor de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é isso que aconteceu, que fez com que esse homem, mesmo nas condições menos favoráveis, mesmo nas condições difíceis nas quais ele estava, quando ele chegou em Roma, ele não ficou questionando: puxa vida, Senhor, que viagem é essa? Que situação é essa? Até naufrágio ele passou. Paulo, quando chega em Roma, ele não se queixa da sua situação, ele não reclama daquilo que ele está passando, mas na primeira oportunidade, o que ele faz? Nós podemos ver em Atos, não precisa abrir, a partir do versículo 25, do capítulo 28, que a primeira coisa que ele faz, ele chama os judeus para pregar Jesus Cristo. O que é isso que faz com que um homem, mesmo preso injustamente, não cansasse e nem desistisse de pregar? Isto é nada mais, nada menos que o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. É o poder que o Evangelho tem, a capacidade que o Evangelho tem de transformar completamente as nossas vidas. O Evangelho, ele muda completamente a vida do ser humano. Ele transforma completamente a vida do ser humano. E eu creio nesse Evangelho. Uma vez que o Evangelho tomou conta da vida do apóstolo, porque o apóstolo Paulo é o maior exemplo que nós temos de uma transformação do Evangelho. É um dos maiores exemplos, podemos dizer assim. E uma vez que o Evangelho tomou conta da sua vida, ele nutria alguns sentimentos, que nós vemos aqui no versículo 14. Acompanha comigo. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, versículo 13 de Romanos capítulo 1. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os gentios. Pois sou o quê? Devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a bárbaros. Paulo se sentia um devedor. Devedor de quê, pastor? Paulo sentia o dever de ser um atalaia, de avisar, de anunciar o Evangelho. Para ele, se ele não anunciasse o Evangelho, se ele não pregasse o Evangelho, ele estava em dívida. Tanto é que aos Coríntios ele diz o quê? Se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque eu prego o Evangelho. Eu sou o cara que prega o Evangelho. Ele não fala isso, ele fala: se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo se sentia nessa dívida para com todos os homens, por isso ele fala tanto a gregos como a bárbaros. Por que tanto a gregos como a bárbaros? É uma forma diferente de Paulo falar a todo tipo de gente, a toda a nação. Ele costumava usar mais gentios e judeus, mas aqui ele usa gregos e bárbaros. Quem são os bárbaros? Os gregos, nós sabemos quem são os gregos. Quem são os bárbaros? Bárbaros era todo aquele que não cultivavam, não tinham uma cultura grega, ou não falavam na língua grega, que era a língua universal do Império Romano, no mundo antigo. A língua universal
era grega, e em volta desses países que falavam grego, tinha as outras nações, e esses eram os bárbaros. Então Paulo, ele tinha na sua mente o seguinte: eu tenho a obrigação de pregar para vocês que são gregos, para vocês que são gentios, para vocês que são judeus, e até mesmo para os bárbaros que estão distantes, que estão longe, que estão em outras nações. Eu tenho o dever de pregar tanto a sábios, pessoas cultas, pessoas inteligentes, como a pessoas que são insensatas. Paulo tinha esse sentimento no seu coração, esse dever de atalaia. O que é atalaia? É aquele que avisa do perigo. Atalaia era aquele que ficava na torre de vigia para dizer: o inimigo está vindo. E Paulo entendia que ele tinha que avisar para o ser humano o seguinte: olha, nós estamos em dívida para com Deus, nós estamos em condenação com Deus e nós precisamos de salvação. Sabe qual é o problema do mundo, qual é o problema do homem? É que o homem não entende que ele precisa de salvação. O homem entende que precisa ter a sua família restaurada, quando ele está com o casamento todo bagunçado. O homem entende que ele precisa de cura quando ele está doente. O homem entende que ele precisa de um milagre para restaurar a sua vida financeira, quando ele assim está. Mas o homem, quando as coisas estão tranquilas, ele não entende que, independente de qual o seu estado nesse mundo, ele precisa de salvação. E sabe qual é o grande problema? É que nós normalmente não pregamos mais o Evangelho, porque partimos de uma falsa realidade, verdade, de que todos já ouviram pregar o Evangelho e a gente não precisa mais falar. Todo mundo já ouviu falar de Cristo. No fundo, se a gente olhar em Urucânia, todos já ouviram falar de Cristo e nós achamos que não precisamos mais avisar para as pessoas que elas precisam de salvação. Porque o salário do pecado é a morte. Elas precisam entender que o juízo é certo para aqueles que não se reconciliarem com Deus. Mas normalmente nós ficamos assim. E eu digo, eu estou falando eu e você, eu estou me colocando dentro dessa. O simples fato de eu sair de casa, como saí hoje, faz tanto tempo que não sai todo mundo junto lá de casa. Hoje saiu toda a família, agora morando aqui pertinho, né? Quando era de carro, entrava todo mundo dentro do carro. Agora, fiquei pronto, fui. A gente vai para a igreja assim meio que separado. Às vezes eu ainda seguro para ir com Lídia. Mas nós viemos juntos. O simples fato dos meus vizinhos verem que eu sou pastor e que eu não xingo, e que eu não ouço funk, e que eu não canto músicas do mundo, que eu canto os hinos, isso não é pregar o Evangelho. Embora eu tenha que testemunhar. Eu não posso achar que somente fazer isso, eu estou pregando o Evangelho, as pessoas precisam ser avisadas. E eu não sei quanto a você, eu tenho me sentido devedor. E eu preciso pagar essa dívida. Nós precisamos pagar essa dívida. Nós não podemos partir do princípio de que as pessoas já conhecem o Evangelho, porque elas estão cegas. Nós ficamos em Unamá, na casa de um pastor agora, nessas férias. E essas férias teve algo novo para a família, que foi que a Rebeca está fazendo estágio e ela não pôde ir com a gente. Nós fomos na frente e na sexta-feira, depois do estágio, ela foi para Unamá. E eu fui e comprei a passagem para a Rebeca. Eu comprei lá a passagem Niterói, onde ela estuda, trabalha. Niterói, Unamá. Cheguei lá em Unamá, na cabine da 1001, e falei, eu quero uma passagem de Niterói para cá. Falei, como é que faz? Não, é só ela chegar lá e falar. Eu comprei uma passagem em Niterói, Unamá, dar o número dela de identidade, o nome, foi tudo bem. Comprei a passagem, mandei a foto para ela, mandei um número para ela lá, e ela foi, trabalhou. No dia seguinte, ela foi para a rodoviária de Niterói, chegou no guichê e falou, olha, eu tenho uma passagem comprada aí, Niterói, Unamá. E o homem pegou o guichê da passagem Niterói, Unamá, e deu na mão de Rebeca. E Rebeca pegou a passagem, foi para o lugar, para onde é que é? Ah, é ali, e perguntou até o homem lá, o ônibus para Unamá já passou? Ah, ainda não passou, então ela ficou sentada lá. O ônibus era para 12h50. E o ônibus chegou, e o ônibus foi embora. E Rebeca ficou.
Comprei a passagem para 12h50. E ela começou a ver que o tempo estava passando. Falou, não, o ônibus para Unamar. Não, o ônibus já passou. Mas como eu estava aqui o tempo todo? Não, passou aqui, estava escrito nele Rio das Ostras. Porque não tem um ônibus Niterói-Unamar. Tem um ônibus Niterói, Rio das Ostras, e você vai pagando as passagens para Iguaba Grande, Cabo Frio, Unamar, e assim. Qual foi o problema? O problema foi Rebeca? O problema não foi Rebeca. O problema foi que o moço do guichê partiu do princípio de que Rebeca já sabia que era o ônibus de Rio das Ostras que parava em Unamar. Porque ele vende todo dia e as pessoas estão ali todo dia comprando. Não fala. Mas o certo era o homem do guichê falar, o ônibus que vai para lá, ele está escrito Rio das Ostras. Inclusive o motorista, que depois, quando ela pegou o ônibus 4 horas da tarde, ela conseguiu passar a passagem para lá, o motorista avisou, Iguaba Grande, né? São Pedro Aldeia, Unamar. Porque nem o outro motorista fez o que ele deveria ter feito, porque ele partiu do princípio de que as pessoas já sabiam que era aquele ônibus que parava lá. E com isso ela ficou 4 horas lá na rodoviária de sofrência, com muito calor. Por quê? Porque quem deveria avisar e dar a informação correta e completa, não avisou. Oi, está entendendo? Nós não podemos partir do princípio que as pessoas sabem para onde elas estão indo. Porque se elas tivessem a real consciência de que sem Cristo estão caminhando para o inferno, elas estariam aqui junto com a gente. Nós precisamos avisar que a ira de Deus, como o apóstolo fala aqui a partir do versículo 18, ela se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos por meio da sua injustiça, e que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Nós precisamos informar, e se nós não informamos, nós estamos em dívida. Por isso que o apóstolo Paulo se sentia devedor. E nós somos devedores aos que estão perto, aos que estão longe, aos vizinhos, aos familiares. Nós somos devedores. E Paulo também, ele não se sentia apenas devedor, mas ele se sentia pronto para anunciar. Veja o versículo 15, diz assim, por isso, quanto a mim, estou o quê? Pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ou seja, Paulo mandou a carta dizendo para ele, olha, no que depender de mim, porque isso também não depende só da gente, mas Paulo falou, no que depender de mim, eu estou pronto para ir aí pregar o evangelho. O que é estar pronto para pregar o evangelho? Paulo, ele estava pronto porque ele conhecia o evangelho. Paulo estava pronto porque ele conhecia o valor do evangelho, a necessidade do evangelho. Paulo, ele não somente conhecia o valor, não somente conhecia o evangelho, a necessidade do evangelho, mas ele estava disposto a pregar o evangelho. Ardia no coração dele pregar o evangelho. Pregar o evangelho para ele era prioridade. Não tinha outra coisa, ele não se envolvia com outra coisa. A mente dele estava voltada para a pregação do evangelho. E mais ainda, versículo 16, diz que Paulo não tinha vergonha de pregar o evangelho. Ele diz, pois não me envergonho do evangelho. Por que Paulo falou isso, amados? Paulo falou isso porque ele conhecia a natureza humana. E ele sabe que muitas vezes nós nos envergonhamos de pregar o evangelho. Nós não temos coragem de pregar o evangelho. Nós nos envergonhamos de pegar e abrir a nossa boca e falar a verdade, porque sabe que para alguns o evangelho é loucura. Mas lembra, para nós esse evangelho não é loucura, mas é o poder de Deus para a nossa salvação. E é por isso que Paulo ele não se envergonha, mas pelo contrário, ele tinha orgulho de pregar o evangelho.
Lá em Gálatas ele fala: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele se gloriava no evangelho da cruz. Era escândalo para os judeus, vergonha para os judeus, era loucura para os judeus, mas ele sabia que a mensagem da cruz para ele e para nós é o poder de Deus para a nossa salvação. E ele se orgulhava de pregar o evangelho, porque ele sabia que o evangelho, gente, Paulo sabia que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é poderoso. E nós não podemos subestimar o poder que há no evangelho. O tempo foi passando e parece que a igreja está subestimando o poder do evangelho. Mas o evangelho é mais forte do que tudo que nós possamos imaginar. Escuta o que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã. Se todos os domingos aqui eu só pregar o evangelho, não se preocupe, porque o evangelho é mais poderoso do que você pode imaginar. Ele alcança mais do que você pode imaginar. O evangelho, ele é mais forte do que pensamos. Diga comigo: o evangelho é mais forte do que eu possa imaginar. O evangelho é mais forte do que nós mesmos. O evangelho é mais forte do que você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o evangelho foi mais forte do que você. Porque quem aqui já entregou a vida para Cristo? E quem aqui antes de entregar a vida para Cristo resistiu? Levanta a mão. Sabe por que você está aqui? Porque o evangelho é mais forte que você. Ele foi mais forte que você, ele foi mais forte do que eu. Ele te convenceu, ele te dobrou, ele te quebrou. Ele mudou a sua vida. E você deveria realmente dar glória a Deus por isso, porque o evangelho é mais forte do que você. O evangelho é mais forte do que as nossas vontades. O evangelho é mais forte do que as nossas ideias. O evangelho é mais forte do que os nossos ideais. O evangelho é mais forte do que os nossos preconceitos. O evangelho é mais forte do que o nosso orgulho. O evangelho é mais forte do que as más influências. Nós estamos recheados de más influências, de influências ruins. Os nossos filhos estão cercados de influências ruins. E eu me preocupo muito com isso. Mas hoje Deus tirou uma preocupação da minha mente. Porque o Senhor me falou: o meu evangelho, Jeremias, é mais forte do que qualquer mal influência. Teu filho pode estar sendo assediado por mais influência, mas o evangelho vai ser mais forte. Sempre mais forte. Uma hora que o evangelho entrar e quebrar, não tem má influência que segure ele. Pelo contrário, ele vai começar a influenciar a vida desse que é uma má influência na vida dele. Na hora que o evangelho entrar, impactar e transformar a vida dele. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu senti muita paz no coração, porque eu tenho chorado por mais influências na vida dos nossos jovens. Mas o Senhor hoje me tranquilizou o coração, porque Ele me mostrou que eu não tenho que me preocupar com isso, porque o evangelho dele é poderoso. Ele é poderoso para a salvação. Ele é mais forte que os vícios. O evangelho é mais forte que o pecado. O que o mundo precisa não é de sessões de terapia, amados. O mundo não precisa de reuniões motivacionais em culto. O mundo precisa do evangelho. Dessa mensagem pura e simples que transforma a vida. Nossos filhos precisam ser impactados pelo poder esmiuçador do evangelho. Porque o evangelho é um martelo, mas não é um martelo de Thor. É um martelo do Senhor, é um martelo que esmiuça a pedra, que convence que quando o Senhor bate, quebra, despedaça, para que ele possa refazer. O que seu marido precisa, minha irmã, é do evangelho. Ele não precisa te amar mais.
seu marido precisa amar a Deus. Seu marido precisa ser impactado pelo Evangelho. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse a respeito de uma outra pessoa que não está na igreja, mas essa pessoa tem um carinho muito grande comigo. A pessoa me abraça. É um homem, ele até me beija. Eu costumo falar, quando o homem dá um beijo no outro é porque ele tem alta consideração, que não é comum na nossa cultura homem beijar o outro. E eu também o amo muito. E essa irmã chegou para mim e falou: pastor, eu não sei por que ele não vem para a igreja, ele gosta tanto do Senhor. Eu falei: não vem para a igreja porque ele não tem que gostar de mim para vir para a igreja. Ele precisa amar a Deus, ele não precisa me amar para vir à igreja, ele precisa amar a Cristo Jesus. Se você está aqui porque você me ama, meu amado, por favor, deixe de me amar e ame ao Senhor. Mas pode continuar me amando, eu gosto de ser amado. Quem gosta de ser amado aqui? Não deixe de me amar, não, eu preciso que você me ame. Mas entenda, eu não sou nada senão um servo nas mãos do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor. Você não pode estar na igreja por causa de ninguém, senão por causa do único e soberano Senhor da igreja. Se ele amasse ao Senhor, eu duvido que ele não estava aqui. Se ele fosse impactado pelo Evangelho, ele estaria aqui. Mas como ele simplesmente simpatizou-se com um homem pecador que depende do Evangelho tanto quanto ele não está aqui. A sua esposa precisa do Evangelho, nós precisamos do Evangelho. Nossa igreja precisa ser impactada pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho que nos salva do presente, que nos salva do futuro, que transforma, que restaura, que cura, que traz paz, que traz vida em abundância. O Evangelho que traz a vida eterna. A gente ignora a vida pós-morte. Até que a gente se depare com essa situação e a gente quer ouvir alguém falar que a pessoa está bem. Sim ou não? Fala para as criancinhas: não, mamãe, papai, quando uma criança perde o pai ou mãe, né? Papai está no céu, o vovô está no céu, o vovô está bem. Mas na hora que é para levar a sério esse assunto, a gente ignora. Em João capítulo 17, Jesus fala: a vida eterna é essa, que crê em ti e em seu Filho a quem enviaste. Que creiam no Pai, que creem em Deus Todo-Poderoso e em seu Filho a quem Ele enviou. O Evangelho, Ele nos traz a vida eterna. E a igreja precisa voltar a crer no poder do Evangelho. Até porque a justiça de Deus, ela se revela, ela é revelada, é esclarecida, ela é conhecida através do Evangelho. Veja esse último versículo que nós vamos tratar aqui nessa noite. Versículo 17. Porque a justiça de Deus, leamos juntos, por favor. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, o Evangelho, ele esclarece qual é a justiça de Deus, como é a justiça de Deus. Ele revela a justiça de Deus. Vamos pensar naquilo que Paulo está falando aqui a respeito de justiça. De acordo com o dicionário Aurélio, a justiça é a conformidade com o direito. A justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu por direito. Certamente aqui nós temos, talvez quase todos aqui já tenham entrado na justiça por algum caso. Não precisa levantar a mão não, mas eu tenho certeza que de repente você já entrou por causa de uma companhia telefônica, por causa de uma compra que você fez, né? Aí o que você fala? Eu entrei na justiça contra a firma tal. Por quê? Você está pedindo para alguém
que tem competência para julgar a sua causa entre você, a causa entre você e aquela firma, para que cada um tenha o seu direito, para cada um receba aquilo que deve receber. Primeiro, um vai receber o direito de receber e outro vai receber o dever de pagar. Eu mesmo já entrei na justiça por conta de uma vez que comprei cama para as crianças, mas o site me vendeu uma cama que não tinha e foi demorando a me entregar e começou a me oferecer outras que eu não queria e não me devolvia o dinheiro tal. E eu entrei na justiça e esperei o momento certo para que fosse julgado. Quando isso acontece, nós costumamos dizer, talvez eu não use os termos mais corretos, perdoem meus advogados e formandos aqui que nós temos, mas nós costumamos dizer o seguinte, que nós temos uma causa na justiça, ou temos uma ação na justiça, não é isso? É mais ou menos isso, Anderson, Yasmin, né? Você tem uma ação na justiça, porque alguém fez um mal para você, ou não cumpriu um acordo, e você quer receber aquilo que é direito seu. E é muito complicado quando nós ainda tem alguém que está entrando na justiça contra a gente, aí fica mais difícil ainda, porque isso nos tira a paz, não é verdade? Eu lembro que lá em Rio Grande, eu me envolvi num acidente, eu entrei na frente de um motoqueiro, né? Motoqueiros, tomem cuidado comigo, entrei na frente do motoqueiro, mas como eu assumi o erro, eu fui com ele ao hospital, peguei a moto dele e coloquei para consertar, mas a pessoa que consertou a moto não estava fazendo o serviço direito. E ele até ligou lá para casa, eu não atendi, Lídia que atendeu, ele falou, olha, pede desculpa aí para o seu Jeremias, eu sei que ele fez a parte dele, mas o camarada que ele colocou para consertar, ele está falhando comigo e eu vou colocar na justiça. Eu falei, coloca, vou ficar preocupado aqui, mas coloca. Acabou que resolveu, ele nem colocou na justiça, a moto ficou pronta e ficou tudo bem. Mas na hora que você ouve, vou colocar você na justiça, você, opa, vou ter um problema para resolver. E uma vez que o problema, né, que a situação entra, né, na defensoria pública ou no juizado de pequenas causas, juizado civil, o que for, enquanto o juiz não bate o martelo, a justiça ainda não foi feita. Mas quando o juiz ele determina, o errado foi esse, de acordo com a Constituição, com os códigos, quando o juiz decreta, o errado foi essa firma, e essa firma tem que pagar tanto para esse, e assim encerra-se o caso. Aí você vai dizer o quê? Que a justiça foi feita. Certo? Conseguiu entender? É mais ou menos isso, é algo simples, talvez eu tenha enrolado mais do que devia aqui. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Todo ser humano, todo ser humano tem uma causa, tem uma ação na justiça com Deus. Todo ser humano, ele tem uma causa na justiça com Deus. E neste caso, a coisa fica complicada para o ser humano. Sabe por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós somos devedores. Então, essa causa na justiça nos tira a paz com Deus. E em muitos casos não nos deixam dormir. Muitos não entendem. É difícil nós entendermos. Mas a falta de paz não é pelos problemas da vida. A nossa falta de paz se origina na nossa condição de ser humano para com Deus. Porque não há justo, nenhum sequer. Não há nenhum que faça o bem. Todos somos devedores, e se todos somos devedores, todos temos uma dívida para pagar. E é aí que o problema se agrava. Porque nós temos que pagar pelos nossos delitos,
Nós temos que pagar pelas nossas infrações, nós temos que pagar pelas nossas transgressões. Nós temos a dívida, mas nós não temos como pagar. E como não temos como pagar, nós estamos condenados à ira, ao juízo de Deus. Nessa causa, na justiça, o martelo vai dar a favor de Deus e contra o homem que não tem como pagar a dívida. É nessa hora que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É nessa hora que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque nós não tínhamos como pagar, mas a justiça tinha que ser feita. Deus enviou seu Filho para pagar a nossa dívida e nos trazer paz. A justiça de Deus se revelando no Evangelho. O salário do pecado é a morte. Ele morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele cumpriu a justiça divina. Ele pagou a nossa dívida com Ele. Então a justiça foi feita. Mas não qualquer justiça. Foi a justiça de Deus. E esse é o Evangelho. Hoje nós temos paz com Deus pela fé em Jesus. E a justiça de Deus vai se revelando no Evangelho. A justiça de Deus nos reconcilia com o próprio Deus. Por isso não precisa abrir lá em 2 Coríntios 5, 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, que vocês façam as pazes com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amados, isto é o Evangelho. Esse é o cerne do Evangelho. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho que transforma. Entenda, esse é o Evangelho que liberta. Essa é a mensagem que salva vidas. Essa é a mensagem que muda a vida. Essa é a mensagem que traz você aqui. Essa é a mensagem que nos vira de ponta cabeça. É a mensagem que nos traz paz com Deus. Nós precisamos crer e pregar esse Evangelho. E para encerrar, já estamos até um pouco avançados, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Você está em paz com Deus? Pense nisso. Você está em paz com Deus? Você que é batizado, que daqui a pouco vamos cear, a nossa ceia é uma ceia aberta. Todos que são batizados podem participar conosco, aproveitando para anunciar isso. Você está em paz para cear hoje? Eu estou fazendo essa pergunta para que os irmãos possam entender um pouco mais ainda essa noite sobre o Evangelho. Porque quando a gente pergunta isso, se você está em paz para cear, você começa a pensar como foi a sua semana, o que você fez, quais os erros que você cometeu, quais os pecados que você cometeu, como está a sua vida com Deus, como está o seu dia a dia com Deus.
Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós nunca teremos paz com Deus se dependermos daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nunca teremos. Somente teremos paz com Deus se confiarmos na justiça de Deus revelada no Evangelho. Vou repetir. Somente teremos paz com Deus no dia a dia, paz para cearmos, quando nós confiarmos na justiça de Deus revelada no Evangelho. O que traz paz com Deus não é pecarmos ou não pecarmos. Isso não quer dizer que podemos pecar de qualquer forma, não. Mas o que nos traz paz com Deus é confiarmos que Cristo já pagou a nossa dívida. Que Cristo recebeu o castigo pelos nossos pecados. E assim nós temos paz com Ele. O que nos traz paz para ceiar não é deixarmos de ter pecado, porque quem hoje aqui cearia se dependesse se dependesse de não ter pecado? Ninguém. Eu ia mandar recolher, ia começar por mim, ninguém cearia. O que nos traz paz para cear hoje é o perdão dos pecados. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? É o perdão que veio mediante a justiça de Deus revelada no Evangelho. Eu quero dizer nessa noite que Deus quer fazer as pazes com você. Deus quer fazer as pazes com você, meu irmão, que ainda não entregou a vida para Cristo. Deus quer fazer as pazes com você, meu irmão, que já entregou a vida para Cristo, mas tem andado sem paz no seu coração. Há um Deus que perdoa, é o mesmo Deus que te chamou, que te trouxe aqui. E quer dizer para você, meu filho, minha filha, eu sou o teu Deus, eu sou o seu Pai, eu sou o teu Salvador, mediante o meu Filho, na cruz do Calvário. Somente teremos paz com Deus se confiarmos no seu perdão. O perdão de Deus que foi concedido mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que coloca qualquer um de pé. Muitas lutas podem acontecer na sua vida, meu amado e minha amada. Mas tem uma coisa que vai manter você de pé. É o Evangelho. O Evangelho manteve Alex de pé. O Evangelho manteve minha esposa de pé. O Evangelho nos mantém de pé, nos mantém fiel. O Evangelho, esse Evangelho puro e simples, que a gente, pastor, que mensagem é essa? Vai ficar repetindo isso sempre. Eu tenho que repetir isso sempre, porque esse é o único remédio para a salvação. Esse é o único remédio. Eu posso pregar várias coisas, mas eu tenho que voltar ao Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia no Evangelho. Creia no poder do Evangelho. Deseja o Evangelho para a tua casa. Deseja o Evangelho para a vida do teu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Porque somente o Evangelho pode curar e pode salvar e pode libertar. Somente o Evangelho. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Ministério de Louvor, Maurício.